Olá, estamos de volta! Seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente para mais uma aula do nosso treinamento. E nesta aula vamos aprender como criar cálculos personalizados na tabela dinâmica. Nós já mostramos isso nas aulas anteriores, só que nesta demonstração vamos mostrar como utilizar funções nativas do Excel dentro da tabela dinâmica. Então veja neste exemplo, nós temos esse relatório, onde nós encontramos na primeira coluna o nome do vendedor, o cliente que foi atendido por esse vendedor, a forma de pagamento, a quantidade de itens que foram disponibilizados na transação e o valor unitário de cada item, tá? Então o objetivo aqui é fazer um cálculo lá na tabela dinâmica, um cálculo que não existe aqui na nossa base original. Então para isso vamos começar selecionando esta tabela inteira, Ctrl T ou então Ctrl asterisco. Selecionamos a tabela inteira, então nós sempre recomendamos formatar inicialmente esta base como tabela para que, se novos registros forem inseridos, eles sejam capturados automaticamente pela tabela dinâmica. Então é só você acessar a guia Inserir e clicar neste terceiro comando, esse terceiro botão aqui, que é o Tabela, tá? Aqui você não precisa alterar nada, porque geralmente toda tabela tem cabeçalho, é só confirmar no botão OK. Feito isso, vai aparecer os filtrinhos aqui, indicando que esta base agora ela é uma base monitorada e tem uma série de recursos acoplados nela. Com a sua tabela formatada, agora novamente, na guia Inserir aqui em cima, na guia Inserir, vamos clicar neste primeiro botão, para iniciar a nossa tabela dinâmica. Clicamos nela. Novamente, nesta janela de configuração, você não precisa alterar nada, pode deixar as configurações normais, tá? Pode clicar no botão OK, e aí ele vai gerar uma nova planilha, onde nós vamos montar a nossa estrutura, tá? Então, como foi citado aqui no começo da nossa demonstração, vamos acionar aqui a guia Vendedor, tá? Vamos pegar pelo Vendedor, e queremos saber a quantidade de itens que foram disponibilizados, que cada vendedor efetuou nas suas transações. Então veja que o total de vendas da Carla, total de itens que ela vendeu, foi 119, da Helena 353 e assim por diante. E é claro, queremos saber aqui o valor unitário, então a soma dos valores unitários de cada vendedor é disponibilizada aqui nessa coluna de valor unitário. Como são registros monetários, vamos fazer o seguinte: vamos selecionar e solicitar a formatação no estilo moeda. Existem algumas formas de fazer isso. Vamos aqui na guia inicial, página inicial. Temos aqui o comando para fazer isso, que é justamente o comando no estilo de moeda. Clicamos nele. Então agora vamos para o foco da nossa demonstração, que é efetuar cálculos personalizados. Então, primeiramente, queremos saber aqui o total, então, ou seja, o quanto que foi faturado por cada vendedor. Para isso, a gente precisa multiplicar as quantidades pelo valor unitário. Então, vamos multiplicar os valores dessa segunda coluna com os valores dessa terceira coluna. Então, lembrando que este cálculo original, ele não está disponibilizado aqui na nossa base. Esse cálculo não existe nessa base, ele vai ser criado exclusivamente para a tabela dinâmica. Então é só a gente clicar aqui em qualquer lugar da tabela dinâmica, vai aparecer aqui no final a guia Análise da tabela dinâmica. Acionando ela, temos esse comando, o Campos, Itens e Conjuntos. É só clicar nele. No menu que aparece, vamos acionar o campo Calculado, esta opção chamada Campo Calculado. Na janela de configuração, aqui na primeira seção, ele solicita um nome, um nome para essa coluna. Vamos colocar aqui total, Então, pôr aqui o total faturado, ou só total, ou só faturado. Aí você escolhe o nome da sua preferência. Vou colocar aqui para ficar mais simples, vou colocar aqui só total. E na seção de baixo, aqui na seção Fórmula, vamos criar a nossa configuração. Vamos tirar aquele número 0 que está ali, vamos deixar só o sinal de igual. E logo abaixo você encontra aqui as colunas, Porque os cálculos aqui na tabela dinâmica, eles são cálculos não em linha, são cálculos com a coluna inteira. Então nós vamos pegar a coluna de quantidade, aqui eu vou clicar nela, você pode dar 2 cliques, ou você clica uma vez e aciona o comando Inserir Campo. Quando você clica, tem que aparecer aqui em cima o nome da coluna que você escolheu. Então ou você dá 2 cliques, ou você clica no botão Inserir Campo.
Então vai ser os valores desta coluna multiplicado. Então você coloca lá o vezes, né? Ou você coloca o asterisco, né? Todo mundo sabe que vezes e asterisco significa a mesma coisa aqui no computador, tá? Colocamos aqui o sinal de vezes e ele vai multiplicar pela coluna com os valores unitários. Então clica na coluna valor unitário. Aí você pode dar 2 cliques ou você clica no botão inserir campo. Então simples assim, ó. Os valores da coluna quantidade multiplicado pelos valores da coluna valor unitário. Só isso, vamos dar OK. E tá lá, ó, a coluna criada, uma coluna com cálculos exclusivos só para essa tabela dinâmica. Então lembrando que nesse caso, os cálculos que são feitos aqui, eles não são transportados para a sua base original. São cálculos exclusivos que ficam só na sua tabela dinâmica, tá? E aqui, é claro, vamos dar aquela formatada no estilo moeda para ficar no acabamento adequado. E para complementar, vamos utilizar aqui a função C para poder efetuar, para poder analisar um cenário específico, né? Então, para quem já está nesse nível, é claro que já deve ter uma certa noção, um certo conhecimento da famosa função C do Microsoft Excel. E aqui você pode utilizar a função C também exclusivamente dentro da tabela dinâmica. Então vamos criar um cenário. Por exemplo, vamos identificar qual funcionário vai ganhar um bônus, tá? E o bônus vai ser dependendo da quantidade que ele faturou. Então vamos criar aqui agora uma regra para poder definir isso daqui. Então, ou seja, se o vendedor faturou mais do que 100 mil reais, ele vai ganhar um bônus de 10% daquilo que ele vendeu, tá? Então, ou seja, baseado nesta coluna aqui, o funcionário, o vendedor que vendeu mais do que 100 mil reais, ele vai ganhar 10% de bônus. Então vai aparecer aqui do lado uma coluna calculada exclusiva, identificando os funcionários que estão nesta condição. Então para isso, ó, clique na sua tabela dinâmica, novamente aqui em cima, análise da tabela dinâmica, vamos acionar ele. Novamente aqui no campus, no comando campos, itens e conjuntos, vamos acionar aqui campo calculado e vamos criar aqui um nome para ele. Vou colocar o nome de bônus, né? Porque a gente vai identificar os funcionários que vão ganhar bônus. E para isso aqui embaixo na seção de fórmulas, vamos tirar o sinal, vamos tirar esse valor 0, vamos deixar o sinal de igual e agora vamos usar a função C do Excel. Então você vai lá e acione a função C. Abra parêntese. E neste caso, vamos fazer a montagem. É claro que não temos aquele passo a passo, tá? Então você tem que ter um certo domínio da montagem correta da função C. Então se, no caso, esse valor aqui, ó, que aparece aqui embaixo, vou dar 2 cliques nele. Se o total que foi calculado aqui for maior, vou pôr maior igual, né? Que é acima de 100 mil. Maior ou igual a 100 mil, 1, 2, 3, ponto e vírgula. O que vai acontecer? Ele vai ganhar um bônus. O bônus é de 10% desse valor. Então, para calcular isso, eu pego a coluna total multiplicado por 0,1. É uma forma diferente de você calcular a porcentagem, tá? Então, nesse cálculo aqui, eu consigo retirar 10% daquela coluna. Ponto e vírgula. Caso contrário, ou seja, caso o teste lógico não aconteça, ou seja, ele não vendeu mais do que 100 mil reais, o bônus dele é 0, ou seja, não tem bônus nenhum. Então coloca aqui depois do ponto e vírgula 0. Somente isso, fecha o parêntese e está pronta a nossa função. Então a leitura desta fórmula fica da seguinte maneira: se o total faturado for maior ou igual a 100 mil reais, ponto e vírgula, você pega o total faturado e tira 10%. Caso contrário, ele tem bônus 0. Simples assim. Vamos clicar aqui no botão OK. E veja, ó, que os funcionários que estão naquela condição, ó, ele já mostra o quanto de bônus que ele vai ter. Aqueles funcionários que venderam, aqueles vendedores que venderam menos de 100 mil reais, o bônus dele é
zero, tá? Então essa é a vantagem, esta é a mágica de você utilizar a tabela dinâmica do Microsoft Excel. Você cria relatórios personalizados e muito fáceis de interpretar, tá bom? É claro que aqui em cima temos mais vídeos mostrando truques e macetes da tabela dinâmica. Pratique esta habilidade aqui e é claro que na sequência vamos apresentar muitos mais truques e macetes. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.